Boa tarde, galerinha animada do quinto ano. E hoje é terça-feira, dia 1º de setembro de 2020. Então, hoje inicia aí a Semana da Pátria. Do dia 1 a dia 1º, né, até o dia 7 de setembro, comemoramos aí a Semana Nacional da Pátria. É o dia, a semana em que nós comemoramos a independência do Brasil. E você sabe o que aconteceu nesse dia? Por que esse dia? Que evento, que acontecimento tão marcante aconteceu no Brasil? No dia 7 de setembro de 1822, às margens do Rio Ipiranga, lá em São Paulo. Foi um marco histórico para o nosso país. Dia em que Dom Pedro declarou o grito da independência. Independência ou morte! Foi o dia em que nós passamos de colônia para um país independente. Nós sabemos que o Brasil era uma colônia portuguesa, não é verdade? Em 1500 chegaram os portugueses, não é? E aí colonizaram o nosso país, não é verdade? Quando foi 1808, a família real portuguesa vieram para o Brasil, tornando aí o Brasil sede da corte portuguesa. Com a chegada da família real, muitas melhorias foram feitas aqui no Brasil, né? Como criação do Jardim Botânico, universidades, Banco do Brasil, Escola de Belas Artes. Várias mudanças foram feitas no nosso país, né, com a chegada da corte portuguesa. Mudanças essas que contribuíram para o desenvolvimento do nosso país, caminhando a passos largos para o processo de independência do nosso país. Quando foi em 1822, né, Portugal pressionando para que Dom Pedro voltasse para Portugal e com as melhorias que ele estava também dando continuidade aqui no nosso país, com a ameaça das tropas portuguesas vir para cá. Então, Dom Pedro, né, agiu e no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, ele deu um grande grito, libertando aí, né, o Brasil, passando de colônia a um país independente, né, passando a ser um império. Certo? Por isso um marco tão importante. É um feriado nacional, né, em todo o país. Dia 7 de setembro é o dia em que comemoramos a independência do Brasil. Passando aí de colônia a ser um país independente. E você sabe que bandeira é essa aqui do meu lado? Né? O que ela significa? Pois é a bandeira do nosso país. Né? Está presente em várias repartições públicas, é um símbolo nacional, representa em qualquer lugar que você vê esta bandeira, representa o nosso país, em qualquer lugar do mundo. Sabe que essa bandeira é do Brasil, o único país aí pentacampeão, né? Rumo ao Hexa. O Brasil de diferentes culturas, diferentes etnias. Viva a diversidade brasileira! Como diz a música, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonita por natureza, né? Viva a diversidade cultural brasileira, com suas matas, flora, fauna, com sua diversidade de clima, de cultura. Esse é o nosso país. Mas você sabe o que significa cada cor nesta bandeira? O que significa, né? Essas estrelas que tem na nossa bandeira, você sabe o que significa? Não? Vamos conhecer. Né? Cada cor tem um significado muito importante. Vimos também que a nossa bandeira ela é formada por figuras geométricas, né? Temos aí o retângulo, os ângulos, os círculos, né? E a nossa bandeira ela tem um grande significado. Antes de ser um país independente, tínhamos a bandeira, né, do Brasil colônia, que era referente, né, aos símbolos portugueses. Essa foi a bandeira do período da independência. Então, você vai pesquisar o que significa cada cor na bandeira, tá certo? As estrelas, o que significa, é um símbolo nacional. Temos também outro símbolo nacional que é o hino, né? Temos dois hinos, temos o hino nacional brasileiro que representa o país e temos um hino que foi feito para o Dia da Independência. E aí, no seu kit,
você tem aí esse hino, né, o hino nacional. Vamos ouvir aqui um pouquinho aí o trecho do hino, vamos aprender a cantar. Quem ainda não conhece, vamos relembrar o hino nacional brasileiro. Acompanhe na sua fichinha e aqui no vídeo, tá certo? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, um brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria base idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Então, nós podemos ouvir aí, né, um trecho do hino nacional brasileiro, né? É um símbolo também nacional. E você, tem alguma palavra que você não conhece no nosso hino? Não? Vamos lá conhecer. Na atividade que vou colocar aí no grupo, temos algumas perguntinhas para você responder sobre a independência do Brasil. Ah, e lembrando, hoje na nossa aula online, iremos cantar o nosso hino. Quero ver todo mundo afinadíssimo. E outra coisa, o que é que você tem na sua casa que lembra o nosso país? Tem uma bandeira? Uma camisa, né, da seleção brasileira? Quem sabe um chapéu verde e amarelo? Uma faixa? O que é que você tem aí que lembra o nosso país? Então, na nossa aula online, daqui a pouquinho, quero ver todo mundo aí verde e amarelo, representando o nosso país. Ah, e vamos cantar o nosso hino, tá certo? Pega aí a sua fichinha e vamos cantar o hino nacional brasileiro. Até daqui a pouquinho.